O que é que realmente mudou depois do 11 de setembro? Este é o assunto do Parresia dessa semana. Nós comemoramos, há alguns dias atrás, 10 anos do 11 de setembro, atentado em que as torres gêmeas do World Trade Center vieram abaixo com 2 aviões num ato terrorista ousado e nunca visto na história da humanidade. Um outro avião foi jogado contra o Pentágono e mais um estava destinado a um alvo desconhecido, talvez, quem sabe, a Casa Branca. Depois de 10 anos passados, qual é o balanço geral que nós podemos ter destes eventos? Veja, na verdade, o terrorismo, segundo Lenin, é propaganda armada. Ou seja, o 11 de setembro, ele foi uma propaganda para obter algo. Por isso, se você quiser realmente entender a natureza de um ato terrorista, você tem que pensar que ninguém ganha uma guerra com atos terroristas. Não é? O filósofo Olavo de Carvalho adverte com muita clareza para esta realidade, que, na verdade, ninguém, absolutamente ninguém, jamais ganhou uma guerra na história da humanidade com atos terroristas. Mas isso não quer dizer que os atos terroristas sejam inúteis. Os atos terroristas, eles têm uma finalidade muito específica, que é a propaganda armada. Ou seja, depois do 11 de setembro, deveria seguir-se àqueles eventos uma série de propagandas, uma série de informações midiáticas. E é somente avaliando para a série de informações da mídia nesses 10 anos, depois do 11 de setembro, que nós poderemos avaliar e saber quem foi que realmente saiu ganhando e quem realmente saiu perdendo do 11 de setembro. Vejam, no 11 de setembro nós temos um ganhador, um grande ganhador, que são os muçulmanos fanáticos. Esse é o grande ganhador do 11 de setembro, sem dúvida alguma. Por quê? Pelo seguinte, vejam, através do ato terrorista do 11 de setembro, eles ganharam passe livre e imunidade da comunidade politicamente correta. Hoje você não pode mais falar mal do fanatismo muçulmano, senão você vai ser ostracizado e chamado de intolerante e radical. Por quê? Vamos analisar os fatos, não é? Vamos analisar a realidade tal qual ela existe hoje, depois do 11 de setembro. Vejam, com isso, eu não estou dizendo que Bin Laden tinha tudo isso em mente, que ele era um grande arquiteto que pensava tudo isso. Não, eu não estou analisando as intenções do Sr. Bin Laden. Eu estou analisando os fatos midiáticos desses últimos 10 anos. Portanto, aqui não me interessa canonizar o Bin Laden como grande estrategista e terrorista. Pode ser que ele tenha sido somente uma espécie de bobo da corte que conseguiu fazer a sua pequena cena e outros se aproveitaram. Para mim, não interessa condenar pessoas, me interessa aqui, de fato, analisar a realidade desses últimos 10 anos. Então vamos ver de perto a realidade desses últimos 10 anos. Vejam, vamos olhar para o mundo muçulmano. No mundo muçulmano nós temos claramente 2 grupos de pessoas. Nós temos a maior parte dos muçulmanos, pelo menos eu espero que seja a maior parte dos muçulmanos, nunca fiz nenhuma estatística. Temos a maior parte dos muçulmanos que são pessoas pacíficas, ordeiras, que sabem viver com as outras pessoas e conviver na paz e na justiça. Muito bem. Não temos absolutamente nada contra essas pessoas que vivem a sua religião. No entanto, existem, infelizmente são numerosos, alguns muçulmanos fanáticos que enveredaram pelo caminho doentio do terrorismo e que, agora, atam bombas nos seus corpos, jogam aviões contra prédios e fazem todo tipo de arruaça, queimam carros, destroem propriedade alheia e fazem todo tipo de pressão violenta e civil. Eles acham que vencerão uma jihad, vencerão uma guerra santa através desses atos. E com isso só demonstram o seu fanatismo e só demonstram que estão fazendo aquilo com propósitos religiosos.
Eu não estou dizendo que todo muçulmano é assim. Eu não estou dizendo que a maioria dos muçulmanos é assim. O que eu estou dizendo é que existem muçulmanos assim. E esses muçulmanos, essas pessoas más, esses homens fanáticos, esses homens irracionais, suicidas, destruidores violentos, estes homens foram os grandes ganhadores do 11 de setembro, porque eles ganharam da comunidade internacional um passe livre. Como passe livre, Padre Paulo? Se agora eles não podem viajar para lá e para cá, se nós temos um detector de metais e todo tipo de coisa para tentar vencer o terrorismo. Eu não estou falando desse tipo de vitória e desse tipo de passe livre físico. O que eu estou falando é o passe livre do politicamente correto. Ou seja, depois do 11 de setembro você não pode mais falar absolutamente contra o fanatismo muçulmano. Foi nos colocado uma mordaça. Ninguém pode dizer que são os fanáticos muçulmanos os responsáveis pelo 11 de setembro. Você pode arranjar todos os bodes expiatórios que você quiser. O culpado do 11 de setembro foi George W. Bush, foi os Estados Unidos, foi Bento XVI, foi o Padre Paulo Ricardo, foi o Chacrinha. Não sei quem foi o culpado do 11 de setembro, mas não podem ser os fanáticos muçulmanos. Você entende isso? Esse é o problema. Eles ganharam um passe livre. A propaganda armada do 11 de setembro teve o seu efeito, que foi uma vitória política. E a vitória política deles é o fato de que eles agora ganharam um status de imunidade. Ninguém. Quando acontece um atentado, não é? Em qualquer lugar do planeta, é politicamente incorreto você dizer que quem fez aquilo foi um muçulmano por causas religiosas. Mesmo que tenha sido realidade. Ninguém pode falar isso. Por quê? Porque nós estamos sendo intolerantes. Agora, vejam, um dos perdedores. Atenção, não estou dizendo que é o maior perdedor, não estou dizendo que era a razão de tudo, mas vamos analisar nós aqui, católicos, a nossa situação depois do 11 de setembro. Qual é a nossa situação real depois do 11 de setembro? É a situação de gente com medo, vivendo em tocas, escondidos, como se nós fôssemos menos cidadãos, como se nós não tivéssemos direito de manifestar a nossa opinião. Veja, por exemplo, o Papa Bento XVI, quando ele fez uma conferência em 2007 na Universidade de Regensburg. Ele fez uma conferência onde ele convidava os muçulmanos a sentarem-se à mesa do diálogo racional. Qual foi a reação do mundo inteiro? A reação do mundo muçulmano foi uma arruaça. Matança de religiosos pelo mundo afora, carros destruídos, vidraças quebradas, tumultos, protestos, bonecos do Papa queimado e todo tipo do fora com o cristianismo, fora com os infiéis. Alá é grande. Pois bem, vejam, esta é a situação que nós vivemos depois do 11 de setembro. Você pode estar achando que seja uma situação exagerada, que eu estou colocando a coisa de forma exagerada, mas vamos olhar os fatos. Espera lá. Vamos olhar as coisas como elas são. Enquanto no Irã, milhares, não estou dizendo que são dezenas, não são centenas, são milhares de homossexuais são mortos pelo simples fato de serem homossexuais. Aqui no Ocidente, a Igreja Católica luta contra o reconhecimento das uniões gays, dos casamentos homossexuais, para que o relacionamento homossexual não seja equiparado à santidade do matrimônio cristão, natural, heterossexual, monogâmico, uno e indissolúvel. Pois bem, aqui no Ocidente, milhares de manifestantes se reúnem em Madrid para protestar contra o Papa Bento XVI, porque ele é contra o casamento gay, portanto homófobo. Mas você não encontra uma ONG destas ONGs de direitos homossexuais. Você não acha, não estou falando nem de ONG, você não acha um meio homossexual com um cartazinho gritando e dizendo que no Irã estão sendo mortos milhares de homossexuais. Você compreende? Por quê? Porque são 2 pesos, 2 medidas. É a guerra assimétrica, ou seja, eles podem tudo, nós não podemos nada.
Então, depois do 11 de setembro, o que é que nós temos? Nós temos um passe livre para o fanatismo muçulmano e nós temos uma cadeia, uma mordaça, uma minoridade civil para os cristãos. Não digo que essa seja a única consequência do 11 de setembro. Eu não estou aqui analisando as consequências geopolíticas, a situação dos Estados Unidos dentro do mundo. Eu não estou aqui analisando as consequências econômicas do 11 de setembro. Eu não estou aqui analisando absolutamente nada. Eu estou analisando como sacerdote, como padre católico, as consequências do 11 de setembro para o cristianismo. O que nós temos é uma imunidade de um lado fanático de uma religião. Atenção, eu não estou dizendo que os muçulmanos são todos fanáticos. Não disse isso. Eu não estou dizendo que a maioria dos muçulmanos são fanáticos. Eu não disse isso. Eu estou dizendo, e nenhum muçulmano que tenha sã consciência pode negar isso, que existe, infelizmente, um número grande de muçulmanos fanáticos que estão tomados pela mentalidade da violência, do terrorismo, da autodestruição e do suicídio. Pois bem, estas pessoas que manifestam todo esse lado do terror e do fanatismo islâmico, elas têm um passe livre. Você não pode jamais falar do fanatismo islâmico. Enquanto nos países muçulmanos, as mulheres são obrigadas a usar véus, burcas, muitas delas são castradas no clitóris para não sentir prazer sexual. Algumas são apedrejadas pelos seus maridos, porque o marido é proprietário da esposa. Enquanto as mulheres não têm direitos civis, não podem votar, não têm maioridade, não podem ir e vir como lhes convém, mas devem ser todas objeto submisso dos homens. Enquanto isso acontece em muitíssimos países, em muitíssimos regimes islâmicos, aqui no Ocidente, os grupos feministas rasgam as vestes, arrancam os cabelos, queimam os sutiãs, protestando porque a Igreja Católica não ordena mulheres. Compreendeu? Compreendeu onde é que está a coisa? Eles têm passe livre, eles são incriticáveis, imunidade total. São intocáveis, intangíveis. No entanto, tolerância zero com a Igreja Católica tradicional, com o Papa, com tudo aquilo que representa o cristianismo ocidental. Compreende? Quem saiu ganhando no 11 de setembro? Religiosamente falando, eu não posso deixar de afirmar. Realmente, nós cristãos fomos os grandes derrotados da propaganda armada do 11 de setembro. Na propaganda armada do 11 de setembro, o cristianismo saiu perdendo. E o fanatismo muçulmano ganhou, se não uma propaganda, pelo menos um passe livre. Enquanto nós aqui, no Ocidente, lutamos para que as pessoas respeitem a vida, não façam o aborto, para que parem de usar loucamente esses métodos anticoncepcionais que só fazem diminuir a população cristã do planeta, que fazem com que a Europa seja um continente cada vez mais envelhecido. Cada vez que a Igreja Católica manifesta dizendo que as pessoas devem se multiplicar e que nós temos que ter filhos numerosos, sempre aparece um politicamente correto de plantão, um malthusiano, um sujeito que quer controlar a natalidade e dizer isto é um absurdo, a Igreja só aumenta a pobreza no mundo. E a grande culpada do aumento da pobreza no mundo é a Igreja Católica. Enquanto isso, eles não abrem a boca, não abrem absolutamente a boca para o fato de que os muçulmanos se multiplicam como coelhos. Veja, eu não estou dizendo que eles estão errados. Desculpa, vamos dar o braço a torcer. Eles estão certos. Por quê? Porque criança é um dom, criança é uma bênção e quanto mais filho, melhor. Sim, senhor. Essa é a minha opinião e não é somente a minha opinião. Acho que é a opinião da Igreja Católica. Mas vejam, ninguém diz nada. Enquanto nós aqui estamos lutando para que as pessoas não cometam aborto, o passe livre, existem pessoas intocáveis no nosso mundo.
E a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela é o boneco que deve ser malhado. Qualquer porrete, qualquer pedaço de pau serve para malhar a Igreja Católica. Qualquer argumento, qualquer coisa serve para condená-la. Portanto, o que nós estamos aqui vendo e assistindo é o fato que, vamos aqui atar, a lógica das coisas, é o fato de que existe no Ocidente, por parte da elite globalista e da mídia, existe uma guerra contra o cristianismo. Esta guerra dos donos dos meios de comunicação, esta guerra dos donos da nova cultura ocidental, quer destruir o cristianismo. Enquanto isto, eles dão passe livre para os muçulmanos, porque, por enquanto, os radicais muçulmanos são aliados nesta guerra anticristã. E, uma vez que eles conseguirem destruir o cristianismo, aí depois eles irão brigar entre si para ver de quem são os espólios, ou seja, quem fica com o cadáver. Quem é que vai sair ganhando dessa história toda? Quem é que vai sair vencendo nesta confusão entre elite globalista, ateia, materialista, ocidental, relativista e fanatismo muçulmano, radicalismo islâmico? Quem vai vencer a guerra? No final, nós não sabemos. O fato é o seguinte: os dois estão batendo contra o cristianismo. Os dois estão numa aliança tácita, muda, contra o cristianismo. De alguma forma, é importante destruir o cristianismo. E, sobretudo, aquele cristianismo tradicional que tem a expressão internacional mais clara. Chama-se Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica é a grande perdedora do 11 de setembro. Quem será o grande vencedor? Vamos ter que esperar ainda alguns anos para saber se o grande vencedor do pós-11 de setembro foi a religião muçulmana ou o ateísmo da elite globalista. Seja como for, os dois estão contra o cristianismo, o grande perdedor. Quem será o vencedor final? Não sabemos. Nós, no entanto, como cristãos e católicos, temos uma convicção de fé. E a convicção de fé é a seguinte: as portas do inferno não prevalecerão. Nós sabemos que não depende de nós somente, depende de Deus. Nós sabemos que as forças malignas são grandes, mas sabemos também que não estamos sozinhos e que nosso Senhor nos dá a graça de perseverar na fidelidade. Se fazem de nós os culpados de tudo, sejamos corajosos, não nos deixemos atemorizar, não fiquemos em tocas, escondidos, mas tenhamos a coragem de ser cristão.